Bom, a ideia hoje é falar um pouquinho sobre as novidades dos hiperconvergentes da HP. O nosso Tech Talk estava previsto agora para as 3 horas, eu queria tentar manter o horário, por isso eu já queria começar, né? Eu trouxe aqui alguns slides para mostrar algumas novidades, né? Antes eu vou fazer uma introdução rápida, eu acho que provavelmente nem todo mundo que está aqui nesse Tech Talk conhece a fundo ou já teve contato com tecnologia da HP, então eu vou utilizar os primeiros minutos aqui do nosso Tech Talk para fazer um overview rápido em cima do hiperconvergente da HP, alguns benefícios que ele traz, diferença de uma arquitetura tradicional para ele, e na segunda parte da apresentação tem as novidades, tem as últimas atualizações, né, que a gente trouxe para o mercado. Bom, meu nome é Leimar Braz, né, eu sou o arquiteto de soluções aqui da HP. E o chat está aberto aí para vocês, qualquer dúvida, pergunta, qualquer solicitação vocês fazem aí que eu vou olhando aqui tentando responder o máximo que eu puder. Bom, vamos lá então. Bom, o conceito de hiperconvergente ele está cada vez mais fácil de entender. Por quê? Né? Porque ele está cada vez mais comum. Né? A gente tem visto no mercado aí vários fornecedores oferecendo esse tipo de solução. Os clientes também estão fazendo muito request para HP, né, de solução. Deixa eu conhecer como que é o hiperconvergente da HP, o que tem de novidade, como que pode melhorar aqui minha infraestrutura. Né? Então, o conceito principal, fácil de entender do hiperconvergente, que ele é conhecido como hoje a plataforma de infraestrutura mais rápida para implementar a virtualização. Né? E ponto. Né? Não tem nada mais rápido e mais eficiente do que hiperconvergente para você implementar hoje uma solução de virtualização do zero. Né? Por quê? Porque no hiperconvergente você tem lá o processamento, você tem o armazenamento, você tem o hypervisor, que é o cara que vai virtualizar e vai entregar os componentes em forma de máquina virtual para você consumir esse hiperconvergente. Né? Você tem que ter um gerenciamento também, a solução de hiperconvergência precisa de um gerenciamento. Quando eu falo gerenciamento aqui, é uma camada de software que vai gerenciar não só a parte física da infraestrutura, mas também a parte lógica. Né? A gente vai ver como que funciona essa camada de gerenciamento do hiperconvergente da HP. Ou seja, no hiperconvergente você tem a soma desses 4 componentes e você tem que torcer para tudo dar certo. Né? Ou seja, a grande vantagem do hiperconvergente é que você não tem esse último componente, né? Você não depende da sorte para tudo funcionar. Por quê? Porque ele é uma caixa que já está pronta, que já chega pronta, ele já chega dimensionado para atender uma determinada capacidade, seja a nível de processamento, de memória ou de capacidade de disco, de armazenamento. Né? No caso da solução da HP, isso eu vou repetir várias vezes durante esse Tech Talk, né? Ele é uma solução que já sai pronta de fábrica. Quando eu falo pronta de fábrica, não é só de componente de hardware, né? Ele não chega no cliente só com processador, memória e disco integrado, né? Além disso, ele chega também com hypervisor instalado, com toda a camada de gerência já instalado, já pronto para utilizar, né? Vou mostrar para vocês aí como que é feito o primeiro setup do hiperconvergente quando ele chega no cliente. No máximo, você perde lá, o cliente dedica uns 12, 15 minutos para fazer o setup do hiperconvergente e ele já está pronto para receber as máquinas virtuais, né, para receber o workload de carga para já entrar em produção. Né. Então, esse é o principal conceito do hiperconvergente, né, você convergir todos esses componentes em uma ou mais caixas. Né. A gente, no HP, a gente tem dois tipos principais de hiperconvergente, né, o HC380 e o HC250. Eu vou focar bastante aqui no HC380. Vocês vão ver que a maioria desses componentes, das tecnologias que eu vou comentar aqui, ela também servem para o HC250. Né? Algumas tecnologias e funções também servem para o HC250, mas eu vou focar bastante no HC380, que é o mais novo, que é o que tem mais novidades. Né? Ou seja, você tem aí toda a infraestrutura de virtualização e um servidor padrão de indústria que escala horizontalmente. A gente vai entender direitinho como que funciona isso. Né? E vocês estão vendo direito aí nessa foto, nessa imagem aqui na tela, eu tenho um componente que parece duas caixas. Né? Na verdade, ele é duas caixas mesmo. Né?
são dois HC380, dois Hyperconverged de 380, que é a configuração mínima. Ou seja, eu tenho a soma dessas duas caixas e eu tenho o conjunto inicial para entregar uma solução de hiperconvergência. A gente vai ver até quanto que essa solução escala mais para frente. Ou seja, o mínimo para iniciar uma solução de hiperconvergência da HP são necessários dois appliances que vocês estão vendo aí na imagem. Bom, quais são as grandes forças da HP no mercado de hiperconvergência, né, Hyperconverged? Quais são as vantagens, os pontos fortes que a HP tem, né? O GHP é um dos poucos fornecedores que consegue entregar uma plataforma de hiperconvergência fim a fim, mantida por um único fornecedor. Ou seja, vocês vão ver aí que todos os componentes da solução da HP são suportados pela própria HP, né? Você tem um único 0800 que vai te atender toda a solução, seja ela a parte de hardware, a parte de processamento, de armazenamento, o Software Defined Storage, o Hypervisor, tudo isso é coberto pelo único 0800, né? Isso é um dos grandes benefícios que o cliente tem com a solução da HP, né? Outra grande vantagem é que o hiperconvergente da HP é baseado na plataforma líder de mercado, né? Vocês vão ver um pouco mais para frente de detalhe técnico que o que tem o que está por trás dos planos é um servidor DL380 Gen 9, que é o servidor hoje líder de mercado, né? Consultando aí os índices do Gartner e do DC, vocês vão ver que a HP é líder de mercado de servidores, em grande parte por causa desse equipamento, do DL380 Gen 9, né? Então, nada melhor do que usar essa plataforma líder de mercado para montar um hiperconvergente, né? Essa foi a ideia da HP. Essa solução também tem monitoramento de saúde avançado de hardware, também vou entrar mais no detalhe, né? Hoje você tem uma das novidades do hiperconvergente, a possibilidade de você ativar o serviço de call home dele, ou seja, qualquer problema que você tiver na solução, o próprio hiperconvergente pode abrir um chamado automaticamente na HP, né? Esse é um benefício enorme para uma solução dessas, né? Imagina um cliente que tem uma solução de hiperconvergência ou várias espalhadas aí em localidades remotas, em agências, em filiais, e não tem um corpo técnico em cada uma dessas localidades, né? Como ele faz para gerenciar, para abrir um chamado? Ele pode ativar o call home para esse tipo de equipamento que a abertura de chamado é feita automaticamente, né? O técnico da HP já é acionado à medida que é identificado um problema na solução. Uma outra vantagem da solução da HP é que ela acaba tendo um custo menor do que os nossos concorrentes, né? A gente vai entrar um pouco mais de detalhe nesse ponto também. Eu não estou trazendo nenhum número financeiro aqui, mas eu vou mostrar alguns benefícios da solução que vai fazer com que a gente chegue à conclusão que essa solução acaba tendo um custo menor do que os nossos concorrentes, né? Outra grande vantagem é que a gente tem um software pré-instalado de inicialização e um Wizard Based que permite a instalação pelo próprio cliente, ou seja, não precisa de ninguém com conhecimento avançado, seja em storage, seja em servidor, seja em Software Defined Storage, para poder fazer a instalação inicial do equipamento, ou seja, para deixar ele pronto para utilização, não tem nada, não precisa de ter nenhum conhecimento avançado, né? Vou cobrir essas etapas daqui a pouquinho. O Hyperconverged da HP ele é baseado numa solução comprovada de mercado, que é o HP Store Virtual. Essa solução, HP tem ela há uns 7, 8 anos, se não me engano, ou seja, ela é conhecida já por alguns clientes parceiros da HP que já comercializam e utilizam esse tipo de tecnologia, que nada mais é do que um software que pega os discos internos do servidor, junta com outros discos de outros servidores e forma isso um storage externo e entrega isso como se fosse um storage externo de alta capacidade e com alta disponibilidade. Ou seja, se eu perder um ou mais discos ou um ou mais servidores, eu tenho essa camada de software, o Store Virtual, que vai me permitir replicar os dados e ter alta disponibilidade sem necessariamente perder dado ou falhar, derrubar alguma coisa. Um outro benefício bem interessante da solução, né, a gente é um dos poucos fornecedores, eu diria acho que o único fornecedor que consegue entregar uma solução comprovadamente com 5 noves de alta disponibilidade, ou seja, o
o HC380 da HP consegue ter uma alta disponibilidade de 99,999% de uptime. Isso é bem importante, né? Você tem ali na solução não só processamento, mas também armazenamento. Você precisa ter uma alta disponibilidade dessa solução. Quando você perde um nó, quando cai um servidor, um nó, um host do hiperconvergente, você acaba perdendo ou performance do storage ou dado do storage, né? A gente vai ver que com a solução da HP você não tem esse tipo de problema, né? Ela tem alta disponibilidade. Na última atualização, das penúltimas atualizações, a gente consegue entregar uma solução de hiperconvergência com apenas 2 nós, né? Essa é uma das grandes vantagens da HP. Tem alguns fornecedores de mercado que pedem um mínimo de 3 nós para entregar uma solução de hiperconvergência, ou seja, para ter uma alta disponibilidade, uma replicação dos dados. Dependendo do fornecedor, ele vai ter que te vender pelo menos 3 nós, 3 hosts ou 3 appliances, né? O da HP você já consegue começar com alta disponibilidade com apenas 2 nós, né? E escalar para 3, 4, assim por diante, né? E crescendo a solução. Ou seja, o custo de aquisição inicial da solução, por se tratar de apenas 2 nós, acaba facilitando muito a adoção dessa solução, né? Um outro ponto interessante também é que a solução se conecta a qualquer storage externo e hosts de processamento através de protocolo iSCSI. Ou seja, uma plataforma aberta que você pode conectar o appliance num storage externo iSCSI, ou o contrário, pegar o storage do hiperconvergente e entregar esse storage, apresentar esse storage para componentes externos ao Hyperconverged, né? Então, isso também é uma vantagem da solução da HP. Menor custo de recuperação de desastre, utilizando o Store Virtual VSA como target de replicação. Outra vantagem da solução da HP. A gente tem muito requerimento de cliente que precisa de uma solução com replicação, com alta disponibilidade, onde tem que implementar uma solução em mais de um data center, em mais de uma localidade para ter replicação e alta disponibilidade, né? Grande vantagem do HC é que, obviamente, ele replica um HC com outro HC, um hiperconvergente com outro hiperconvergente igual, e ele replica também um hiperconvergente com um nó com apenas o VSA instalado, o Storage Virtual VSA, que é o Software Defined Storage. Então vamos supor, o cliente ele adquiriu uma solução dessa, ele precisa implementar uma replicação ou alta disponibilidade. Ele não precisa comprar a mesma solução e colocar no outro site para replicar os dados do hiperconvergente. Ele pode pegar algum equipamento que ele já tenha, algum servidor, que pode ser HP ou não HP, instalar essa camada de Software Defined Storage, aproveitar essa infraestrutura que ele já tem pronta, que pode ser um pouco mais antiga, por exemplo, instalar o VSA nessa infraestrutura, de novo, pode ser um servidor HP ou não HP. O VSA, uma vez instalado nesse servidor, vai pegar os discos internos dele, vai montar um storage e vai replicar com o hiperconvergente que o cliente tem, ou seja, você não precisa de 2 hiperconvergentes para ter uma solução com alta disponibilidade. Isso reduz bastante o custo de replicação de alta disponibilidade da solução da HP. E, obviamente, né, o tamanho da HP, isso ajuda bastante quando a gente fala de suporte, né? Os números aí me ajudam a comprovar, né? Tem 73 mil profissionais de serviços em 170 países, né? Ou seja, praticamente o mundo inteiro, né? Espalhados pelo mundo, a gente tem 112 call centers e mais de 8 mil centros de distribuição de partes de serviços, né? Que ajuda a agilizar o tempo de manutenção ou reduzir o tempo de downtime de uma solução, né? Preciso tocar um componente, a gente tem peça aí distribuída pelo mundo inteiro, né? Então essas são algumas vantagens do hiperconvergente da HP. Uma informação relativamente nova que, na verdade, saiu mês passado, né, outubro, menos de um mês, né, 10 de outubro, está fazendo um mês agora, foi o quadrante novo mágico do Gartner, que específico para sistemas integrados, para Integrated Systems. Saiu agora em outubro de 2016, né, bem recente, está fazendo um mês agora. Olha que interessante, o HP já estava posicionado lá no quadrante de líderes do Gartner, né, naquele quadrante direito superior. Só que agora a gente está cada vez mais lá em cima, né, no quesito de habilidade de execução, hoje não tem ninguém melhor da HP quando se fala de sistemas integrados, né. O que é considerado sistemas integrados?
internamente a gente chama de Converged System e de Hyperconverged, né? O Gartner usa essa nomenclatura de sistemas integrados para nomear esse tipo de solução, né? É um documento bem interessante, a gente vai mandar para todo mundo que está participando esses slides, e aqui tem um link para vocês poderem acessar e ver no detalhe, né? Poxa, por que a HP está posicionado lá em cima como líder do quadrante mágico do Gartner em sistemas integrados, né? Qual que é a posição do HC380? Nesse documento vocês podem ver que o HC380 ele é citado várias vezes, né? Ou seja, ele é muito bem pontuado. Né? O Gartner vê a solução de hiperconvergente da HP como uma solução muito robusta, muito interessante. Né? Eu peguei uma cotação uma frase do Gartner em relação a HP, né, abre aspas aí, né, nesse documento. A HP possui o portfólio mais amplo de sistemas integrados e arquiteturas de referência, ampliando e reforçando o relacionamento dos canais e parceiros para atuar em praticamente todos os casos de uso e carga de trabalho. Ou seja, hoje a gente consegue ter soluções aí, sejam convergentes ou hiperconvergentes, que conseguem atuar em qualquer tipo de necessidade do cliente. Né? Lembrando que a grande vantagem da solução integrada, né, convergente ou hiperconvergente, no caso da HP, é risco reduzido, chegar pronto no cliente, time to market reduzido, né? Implementação mais rápida possível, redução de índice de falhas, de erro de projeto, né? Não tem como a gente errar um projeto desse, ele chega pronto, não tem como ele chegar desbalanceado uma solução de hiperconvergente ou convergente. Né? Então, são vantagens bem interessantes. Né? E eu acho legal pontuar, trazer para vocês essa informação. Né? De novo, nesse slide tem um link com a informação, né? Vocês podem acessar esse link, vocês vão ver o relatório do Gartner original, que tem avaliação de todos os fornecedores e mostrando por que a HP está posicionado lá em cima como líder hoje. Né? Bom, quando a gente fala de sistemas integrados, né, a gente tem um portfólio gigantesco no HP. O foco de hoje aqui vai ser os sistemas hiperconvergentes, né? HC250 e 380, um pouco mais no 380. Tem muita coisa que eu vou falar aqui que vale para os dois appliances, né? Mas o foco principal vai ser em cima do 380, que é o mais novo, que tem mais novidades, vamos dizer assim, né? As soluções de hiperconvergência elas estão voltadas para virtualização, para cloud privada e principalmente para VDI. Hoje a gente tem uma parceria muito forte com Citrix e VMware para entregar esses dois tipos de soluções, esses dois tipos de implementações aí, né? E fora isso, o portfólio de sistemas integrados da HP é gigantesco, né? A gente tem soluções aí de analytics, de big data, HANA, de virtualização com blades e assim por diante. Né? Praticamente qualquer tipo de workload a gente consegue atender com soluções integradas. Né? Bom, vamos analisar rapidamente aí as três principais características de uma solução de hiperconvergência, né? Olhando sempre o HC380 como foco. Bom, primeira característica da solução de hiperconvergência é a capacidade de provisionar VMs rapidamente, né? Ou seja, aquilo que eu comentei, né? O appliance ele chega no cliente, ele demanda ali 12, 15 minutos e a solução já está pronta para receber máquinas virtuais ou para o cliente criar essas máquinas virtuais. Né? Poxa, como que acontece isso? Né? A grande ideia, a grande vantagem do hiperconvergente é justamente isso, né? Acelerar e simplificar o time to value, né? O tempo que aquela aquisição que o cliente fez para implementar essa solução e para que ela comece a realmente trazer benefícios. Né? Bom, a solução de hiperconvergência é fácil de adquirir, né? Para a gente de dentro da HP é super fácil vender esse tipo de solução, né? É uma solução que é fácil de dimensionar, né? O fato dele ser um appliance, ele é muito mais fácil de configurar e de precificar esse equipamento, ou seja, normalmente as propostas, as ofertas que a gente tem de hiperconvergente, elas são muito mais ágeis do que soluções tradicionais, onde eu preciso configurar, dimensionar e cotar servidor, storage, equipamentos separados. Né? O hiperconvergente é uma coisa só. Então, eu dimensiono ali quanto de processamento, memória e disco o cliente vai precisar para atender a demanda dele e eu consigo ter uma proposta muito mais rápida, né, desse tipo de solução. Né? De novo, ele vai integrado de fábrica, entre parênteses, hardware e software. Então, não só a integração dos componentes, mas ele vai com o hypervisor instalado também. Hoje a gente tem dois tipos de hiperconvergente. Né? A gente tem o hiperconvergente com hypervisor da VMware
e tem também com o Hypervisor da Microsoft, ou seja, a gente tem com o Hyper-V também. Apesar da solução de Software Defined Storage da HP suportar também o KVM, a gente, por enquanto, não entrega isso em forma de appliance, né? Se o cliente quiser utilizar essa tecnologia e montar, ou contratar um parceiro da HP para montar uma solução dentro de casa hiperconvergente com os mesmos conceitos utilizando o KVM, é possível. Os appliances que a HP entrega montados, tanto hardware como software, chega pronto, por enquanto, só com Linux e só com, corrigindo, só com a Hyper-V da Microsoft e só com o VMware, o vSphere. Os outros dois, as duas últimas características aí dos slides são bem interessantes também, né? A experiência simplificada no setup do HC380 através do OnView Instant On. Esse é o cara que vai preparar o ambiente, vai fazer o setup inicial do ambiente para utilização, né? Eu tenho um slide específico de como ele funciona, né? Então esse é o nome do cara que vai permitir que o cliente logue a primeira vez no appliance ou no cluster em vários appliances e configure esse cluster como um cluster único, por exemplo, informe alguns dados para poder fazer o setup do appliance, né? E para finalizar, a experiência simplificada de novo, né? Só que aí na utilização do HC380 durante o dia a dia, através de um cara chamado HPE OneView UX, né? Ou seja, esse é o cara que vai fazer a interface do appliance para o usuário final. É o cara que vai passar informações, é o software que vai passar informações de hardware, informações do software, é o software que o cliente vai utilizar no dia a dia para gerenciar o ambiente, para monitorar, para atualizar tanto o firmware quanto o drivers da solução, então ele vai ser a porta de entrada do cliente, né? Esse é um ponto bem interessante, né? Eu vou abordar um pouco mais, eu tenho um simulador aqui que eu vou mostrar para vocês, então daqui a pouquinho a gente vai tirar todas as dúvidas em relação ao UX, que é o software de gerência do ambiente. Ou seja, o usuário final, o cliente, ele não precisa ser especialista na área de storage de servidores para poder gerenciar, implementar ou até gerenciar uma solução dessa, né? Conhecimentos básicos já permitem você manusear esse tipo de equipamento, instalar, preparar ele e começar a utilizar, né? Você não tem que ter nenhum conhecimento avançado. Por baixo dos panos a gente tem todo o conjunto de software avançado que vai monitorar esse ambiente, que vai preparar, que vai analisar a performance, mas a interface que o usuário final tem acesso é uma interface bem simplificada que traduz bastante essa complexidade. Software que vão junto com o appliance, é possível provisionar facilmente o ambiente, né? A gente vai ver aqui, eu vou mostrar no simulador que é possível você provisionar máquinas virtuais através dessa interface de gerenciamento OneView User Experience, né, UX, rapidamente através de poucos cliques, né? Eu consigo adicionar capacidade nova no appliance, no ambiente, no meu cluster em 15 minutos, ou seja, o mesmo tempo que a gente usa hoje, que a gente precisa hoje para fazer o primeiro setup do HC 380 no cliente, é o mesmo tempo que hoje é necessário para expandir a solução, ou seja, o cliente adquiriu um cluster com 4 appliances de HC380, hoje ele tem em operação, isso daí em produção, ele tem uma necessidade de mais capacidade para esse ambiente, ou seja, ele precisa provisionar mais máquinas virtuais. Ele adquire novos appliances, junta esses appliances no ambiente existente e através desse mesmo software ele vai expandir esse cluster, ou seja, ele vai adicionar capacidade de processamento e de armazenamento nesse cluster já existente. Nessa própria ferramenta faz isso também. Fácil de gerenciar, né? Então, visão unificada das VMs e da infraestrutura. A gente está vendo nessa telinha que está mostrando esse monitor, você tem a utilização dos componentes da solução. Eu vou aproveitar aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir a ferramenta para mostrar a carinha dela. Deixa eu só terminar esses bullets aqui, que eu já abordo tudo. Bom, fácil de garantir a segurança da solução. O appliance, durante o setup, ele pergunta se você quer
integrar ele a um LDAP já existente, então você consegue ter aí acesso restrito na solução, né? Obviamente o cliente ele pode criar lá perfis de acesso de acordo com a função de cada um que vai acessar o ambiente, ou integrar isso num LDAP e já ter tudo isso pronto para ter um acesso restrito da solução, né? Atualização automatizada, então, uma das novidades, já adiantando aqui, do HC380 é a possibilidade de hoje você atualizar tanto o firmware e driver, quanto a camada de VMware e vCenter da solução através desse software UX. Então, isso é muito interessante, né? De novo, o cliente hoje que vai operar uma solução dessa, que vai utilizar, ele não precisa nem mais acessar um ambiente VMware para atualizar um ambiente VMware, ele pode fazer através do UX mesmo, ele baixa o pacote lá de atualização da HP, que vai atualizar tanto a camada de hardware, de infraestrutura, de firmware e drivers da solução, e também a camada de hypervisor, seja o vSphere ou o vCenter que está ali dentro, né? Faz isso através de uma única interface, né? Essa interface também permite fazer backup e restore das configurações do appliance. Vamos dar uma olhadinha nesse ambiente. O que eu acho legal também, não vai dar para mostrar aqui para vocês, né, que é possível provisionar o ambiente, gerenciar, monitorar através de um dispositivo móvel, seja ele o celular ou um tablet, por ser compatível com o HTML5, essa solução, teoricamente ela funciona com qualquer browser mais atualizado, né? Então é uma grande vantagem da HP também. A gente quando vai no cliente às vezes acaba fazendo demonstração e mostra provisionando uma máquina virtual através do celular, é bem interessante, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no simulador, que é esse cara aqui. Então, vamos ver aqui se eu consigo. Bom, vou pular essa parte de setup aqui. Ali pergunta se eu quero adicionar uma LDAP, se eu quero alterar alguns IPs, hostnames, etc. Né? Como aqui a gente está fazendo só uma simulação, eu vou direto ao assunto, a gente só tem 1 hora. Bom, primeira telinha aqui, o dashboard, né? Olha que interessante, né? Isso aqui é só uma simulação, né? Eu não estou acessando um ambiente real de hiperconvergente, mas de cara eu já consigo ver que a telinha do X, do HPUX, ele me passa informações do ambiente virtualizado, ou seja, eu consigo ter uma ideia de capacidade do meu cluster, né, a nível de CPU, de memória, de utilização, quanto que está utilizando de cada um desses recursos aqui, e também as possíveis falhas do sistema. Então, se eu tiver uma falha de um disco, do ventilador, de uma fonte, eu vou receber esses alertas através do UX também. Então, esse cara aqui, se eu quiser, eu posso fazer uma integração dele com o IRS e ter o que a gente chama de call home, né, abertura de chamada automatizada. Falhou um disco, um ventilador, uma fonte, um componente de hardware, o próprio UX já abre o chamado desse componente de hardware no HP. Né? Então, é bem interessante isso daqui. Eu posso visualizar minhas máquinas virtuais que estão criadas no ambiente, né? Histórico de atividades, utilização de cada uma dessas máquinas virtuais, né? Olha que interessante aqui, vou pular aqui para os settings, a parte de upload de software que eu comentei. Né? Então hoje, a partir da versão 1.1, que é a versão atual, eu já consigo, os clientes já conseguem fazer o upload, a atualização tanto do firmware, dos drivers da parte de hardware, ou seja, HBA, controladora de disco, controladora de rede. Em vez do cliente ter que ir lá e pegar cada um desses drivers e componentes para atualizar, a HP disponibiliza isso em pacotes, né, que a gente chama de Service Pack, Service Pack for ProLine, SPP. E esses pacotes, esses conjuntos de drivers, a gente baixa isso, né, faz um download, vai lá e aponta para esse conjunto de driver, faz o upload dentro da interface de gerenciamento do HP UX, né, do OnView UX. Ele recebeu isso e você está pronto para fazer a atualização de software. De novo, na versão 1.1, que é a versão atual, nesse pacote de atualização eu não tenho só driver e firmware, eu também tenho qualquer possíveis atualizações da minha camada de hypervisor também. Surgiu uma atualização do vSphere, do vCenter, vai estar integrado nesse mesmo pacote de atualização aqui. Faço um update, obviamente não existe nenhuma parada, nenhum serviço, né? Se for algum componente crítico que precise reiniciar algum nó ou os nós para poder fazer a atualização, o que ele faz? Ele coloca em modo de manutenção, move as máquinas virtuais de um host para o outro, reinicia
inicia, atualiza aquele host, pega de volta as máquinas virtuais, faz com o próximo host e assim vai seguindo a atualização, vai reiniciando o host por host, caso seja necessário reiniciar o host para fazer essa atualização. Né? Então aí ele está aplicando o patch, né? Obviamente de novo é só um simulador, né? Ele está simulando como se estivesse atualizando esses componentes, mas para demonstrar para vocês como é super simples, fácil fazer essa atualização. Né? Ele já deve terminar aqui rapidinho. Bom, a parte de Active Directory e LDAP, né? Olhando então, quando a gente fala ah, de provisionamento, né, na parte de provisionamento, pessoal, estou pegando alguns feedbacks que o áudio deu uma cortada, agora estou vendo que voltou, né? Legal. Para mim indicou aqui também uma queda rápida aqui no áudio, mas parece que já voltou. Legal. Bom, então, assim, os três principais pontos quando a gente fala de deploy, né, de provisionamento da solução, né, a gente viu aí que um generalista, a gente não precisa de um especialista ou de vários especialistas para fazer o deploy da solução. Na verdade, o slide que eu tinha que mostra a instalação do setup, ele está um pouco mais para nos próximos slides. Ele deveria estar aqui um pouco antes, eu acabei deixando ele um pouco mais para trás. Né? Mas, de novo, eu vou abordar essa parte aqui que você não precisa ter conhecimento avançado nenhum para poder implementar uma solução dessa. Né? De novo, ele já chega praticamente pronto, hypervisor instalado, seja o appliance com o Hyper-V da Microsoft ou o appliance com o vSphere da VMware, ele já chega com o hypervisor instalado. O setup final, aqueles 15 minutos finais, é só alguns dados que você precisa fornecer como IPs, hostnames, se ele vai utilizar o vCenter que está dentro do appliance ou se você vai querer que ele se conecte a um vCenter já existente. Então ele faz algumas perguntinhas, você perde 5 minutos respondendo essas perguntas e os outros 10 minutos é o appliance utilizando esse arquivo de resposta que você gerou para finalizar o appliance. Né? 5 cliques para provisionar uma VM, isso eu não mostrei, deixa eu aproveitar aqui. Vamos ver como é fácil provisionar uma VM, né? Uma máquina virtual. Obviamente, essa solução, o hiperconvergente da HP, ele tem lá dentro dele um vCenter, na verdade ele tem um vCenter ou utiliza um vCenter no cliente. Né? A diferença é que para você provisionar, o cliente pode utilizar o vCenter, obviamente, né? A gente tem muito cliente hoje que gosta, adora o vCenter, né? E ao mesmo tempo a gente tem outros clientes que acham o vCenter muito completo, muito complexo, muito avançado. Poxa, eu queria alguma coisa mais fácil, mais user-friendly. Pô, eu vou mandar esse appliance, essa solução lá para uma filial, lá para uma loja, para uma agência remota que eu não tenho um cara que conhece vCenter, né? Como que eu vou fazer para esse cara provisionar um ambiente? Eu vou ter que ficar pendurado no telefone para explicar para ele como que funciona, etc. Vocês vão ver como ele é super fácil e intuitivo, né? Você criar máquinas virtuais através do UX da HP. Né? Então você vai aqui em Virtual Machines, né? Tem um mais escondido aqui em cima, você clica nesse mais, ele já te abre um cardápio que já está pré-configurado, ou seja, o HP UX ele vem com esses três tamanhos de máquinas virtuais aqui para o cliente poder provisionar. De novo, se o cliente usa o vCenter hoje, nada impede ele de ir lá pela interface do vCenter e criar máquinas virtuais como ele faz hoje. Né? A gente está apresentando aqui uma solução que é mais fácil, mais amigável, mais simples de você fazer o deploy ou criar uma máquina virtual. Então eu vou lá, escolho um perfil de máquina virtual, escolhi o Small aqui com uma vCPU, 2 GB e 10 GB de storage. Né? Quantas máquinas virtuais eu vou querer criar? Uma, duas, 10, 5 de uma vez? Né? Eu vou colocar uma simultânea. Que imagem que eu quero que seja apresentada para essa máquina virtual? Vou escolher um Windows 2012 R2 aqui para ser provisionado para essa máquina virtual. Em que rede que eu quero jogar essa máquina virtual? Então ele vai me mostrar lá qual vSwitch que eu quero provisionar essa VM. Vamos jogar no vSwitch, no switch de produção. Dou um nome para ela.
para essa máquina virtual e adiciona a máquina virtual. Ele começa a criar a máquina virtual, já está provisionando lá no hiperconvergente essa máquina virtual. Então vocês viram aí que eu gastei 4, 5 cliques para criar uma máquina virtual, bem fácil, bem intuitivo, né? Vocês viram ali que a gente tem os cardápios ali de utilização para poder criar, né, as máquinas virtuais. O modelo small, né, pequenininho, com uma vCPU 2 GB de memória e 10 GB de storage, o pré-definido medium, com duas vCPUs 8 GB e 200 GB de storage, e o large com 4 vCPUs 64 GB e 600 GB de storage. Pergunta frequente, né? Poxa, eu tenho meu padrão de máquina virtual é diferente desses três aqui, como que eu faço, né? O meu large aqui ele é 4 vCPUs, mas ele é 32 GB. Não tem nenhum problema, a gente vai em sizes aqui, ó, e você pode criar, você pode adicionar opções nesse menu. Então eu vou criar aqui um extra large, aquele ambiente onde eu tenho um banco de dados virtualizado, alguma coisa assim, que eu preciso de 8 vCPUs e 128 GB de memória. 128 é muita coisa, vamos colocar 64 GB. 500 GB de disco, por exemplo. Ele cria e torna disponível essa opção na hora de você for fazer o deploy da máquina virtual. Então, da próxima vez que você for adicionar, criar uma máquina virtual, você vai ter uma opção a mais, né? Vamos lá dar uma olhada. Está lá o X Extra Large. Então você pode alterar aqui, não, o meu small é 2 vCPU e 2 GB. O meu medium é uma vCPU e 4 GB. Então você pode, obviamente, editar isso daqui. Ele já chega com esses três padrões aqui prontos, mas nada te impede de você adicionar um novo aqui. Então vocês viram como é fácil criar uma máquina virtual, né? 5 cliques para provisionar uma máquina virtual. Né? De novo, se hoje o cliente ele já conhece o vCenter, utiliza o vCenter, nada impede ele de continuar utilizando o vCenter para provisionar e gerenciar esse ambiente. Né? 15 minutos para adicionar capacidade nova, nova capacidade, ou seja, expandir o appliance também demora 15 minutos, o mesmo tempo para provisionar, é a mesma ferramenta que a gente usa para provisionar, né? O cliente quando vai expandir chama a mesma ferramenta que chama o HP OneView Instant On, é o cara que vai ser utilizado para fazer o primeiro setup e também para expandir o ambiente, eu vou mostrar ele nos próximos slides. Provavelmente ele deve estar incluído aqui em simplificação da operação ou até em redução do CAPEX. Né? Bom, quais são as características do appliance, do hiperconvergente que me permite aí simplificar o dia a dia do cliente, né? Simplificar a operação? Então a gente viu aí que a gente tem tarefas de VM de hardware integrados. Eu tenho uma única tela, um único HP UX que me permite gerenciar tanto o meu ambiente virtualizado como o meu ambiente de hardware, fazer atualização dos componentes, verificar componentes com falha, provisionar storage, provisionar, expandir o ambiente, etc. Atualizações rápidas, eu passei aí como que é feita a atualização, então eu faço o download desse pacote de atualização, aponto para esse pacote, baixa esse pacote para dentro do hiperconvergente, o hiperconvergente se cuida de atualizar todos os componentes, sejam as HBAs, sejam as portas de rede, interface de rede, de vídeo, controlador de disco, etc. Todos os componentes de hardware vão ser atualizados de todo o appliance, né, de todo o cluster, todos os appliances do cluster, por exemplo. Bom, outra grande vantagem da solução de hiperconvergência da HP está em relação ao Software Defined Storage. Né? Ele é uma solução de storage federado. Né? Então, me permite aí ter, como a gente está vendo na imagem aqui, um data center principal, onde eu posso ter o appliance instalado aqui, e nas filiais, nos remote offices aqui, nas ROs, outros appliances ou nem mesmo appliance. Né? De novo, o cliente ele pode utilizar como replicação servidores tradicionais x86, seja HP ou não, ele instala aquela camada de Store Virtual VSA e através do VSA ele faz a replicação ou faz o backup, ou faz copy o snapshot, vice-versa, do HC380. E vice-versa, podia ser o contrário, o HC podia entrar na localidade remota e no site principal o cliente tem um parque de servidores x86 com o VSA instalado, fazendo a replicação ou a sincronização do snapshot, etc. Por exemplo. Isso ajuda muito a reduzir o custo, né, da solução. A gente tem muitos casos de cliente que
quando chegam para a gente com uma certa necessidade, né, a perspectiva do cliente é, putz, vou ter que comprar dobrado a solução porque eu tenho que ter nos dois sites. Né? Com a solução do HP não necessariamente. Né? Você pode ter no site principal o hiperconvergente e replicando ou a réplica do outro lado, servidores tradicionais só com a camada de Software Defined Storage fazendo a replicação. Bom, eu tenho algumas informações de licenciamento, deixa eu adiantar um pouquinho, eu vi uma pergunta aqui em relação a como funciona o licenciamento. Né? O cliente ele pode adquirir o licenciamento da VMware, no caso do hiperconvergente com o VMware, ele pode adquirir essa licença em regime OEM com a própria HP, ou seja, quando a gente comercializar o HC380 para o cliente, a gente pode mandar junto, o cliente pode comprar da gente também as licenças do VMware, ou ele pode, através de um contrato de EULA que ele tenha com a VMware, adquirir isso através da própria VMware. Independente dele adquirir ou não as licenças com HP, o hiperconvergente ele chega pronto montado. Né? A diferença é que no step final, lá, na hora que ele for licenciar, ele vai usar as licenças que ele comprou da HP ou vai usar as licenças que ele comprou através do contrato EULA com a VMware. Né? Então, é assim que funciona. A mesma coisa no appliance com Microsoft. Né? O appliance com Microsoft ele chega com o Hyper-V instalado e o cliente pode adquirir ou não as licenças da Microsoft com HP ou utilizar um contrato que ele já tenha com a própria Microsoft. Né? Então, essa parte de licenciamento é um pouco mais flexível. Com Red Hat, por enquanto, a gente não tem um appliance com Red Hat, né, com KVM, apesar do Software Defined Storage do VSA ser suportado com KVM, por enquanto a gente não entrega uma solução montada e pronta com KVM. Né? Obviamente está no roadmap da HP também fornecer esse tipo de solução, mas por enquanto a gente não tem. Né? Ou seja, se o cliente quiser hoje ter uma solução de hiperconvergência com KVM, ele vai ter que montar, ou o agente da HP monta, ou um parceiro da HP monta em campo. Né? A gente não tem isso que sai de fábrica instalado. Né? A gente tem um software que ele pode ser agregado à solução ou não, que ele chama de Cloud Optimizer. O que faz o Cloud Optimizer? Ele é um software de analytics, uma ferramenta de analytics que me permite ter um insight mais avançado da solução. Então, quando a gente está falando de solução de virtualização, o que faz o Cloud Optimizer que ele pode ser integrado na solução? Né? Ele é um add-on da solução, vamos dizer assim. Né? Ele me permite aumentar a utilização do ambiente todo, né? Ou seja, ele faz algumas recomendações de posicionamento, de gargalo de carga de trabalho do ambiente, que acaba resultando em mais capacidade livre para eu crescer, para utilizar. Né? Ele tem em média aí, uma utilização de 90% mais eficiente dos recursos, né? Ou seja, ele consegue otimizar o appliance para ser utilizado de uma forma mais eficiente. Ele permite aí que a solução performe e tenha mais performance e SLA maiores também. Né? Esse Analytics também permite que seja feita uma prevenção de problemas, né? Ele faz uma análise toda inteligente da solução, ele faz um drill down em caso de detecção de falhas, de problemas, ele te ajuda a entender melhor como que está funcionando o appliance e como evitar problemas. Né? Também atua aí no melhor planejamento, né? Permite fazer as análises de o que a gente chama de what if, né? E se, pô, e se eu crescer, eu criar tantas máquinas virtuais daqui a uma semana, eu vou conseguir aguentar, eu vou precisar adquirir mais componentes, eu vou precisar expandir meu appliance até quando para poder suportar essa carga nova que eu estou prevendo daqui a 3 meses. Então, tudo isso através do Cloud Optimizer você consegue prever, né? Você não é pego de surpresa, vamos dizer assim, né? Poxa, a minha empresa ela fez um merge contra a empresa, comprou outra empresa, eu sei que vai chegar tanto, eu vou precisar de tantos recursos virtuais daqui a 3 ou 4 meses, né? Eu consigo através do Cloud Optimizer simular isso daí, ele me dizer quanto que eu vou precisar crescer. Primeiro ele vai dizer se o seu ambiente suporta essa carga nova que você vai precisar, e se não, o quanto você vai precisar crescer para suportar esse ambiente novo, né? Então, é uma solução bem interessante aí que a HP entrega isso daí como um add-on. Outro ponto bem interessante do HC está em relação ao suporte nível de serviço, né, o suporte através do Center COI, né, Center of Excellence, que é um 0800 para tudo, né? Então, um 0800 para a parte de hardware, para o hypervisor, ou seja, o cara que vai atender o telefone, ele sabe que do outro lado da linha tem um
cliente que ele tem um hiperconvergente, uma solução que tem um software defined storage, que tem algumas características diferentes de soluções tradicionais, né? Então isso agiliza bastante na hora de atender o chamado de resolver o problema dos clientes, né? De novo, repetindo os três principais pontos quando a gente fala de simplificação, né? 3 cliques para atualizar firmware e drivers, eu consigo ter uma utilização 90% mais eficiente dos meus recursos através do Cloud Optimizer. Nos slides que vocês vão receber, eu tenho alguns links a mais com mais informações do Cloud Optimizer. E, de novo, para gerenciar e manter o ambiente, não precisa de nenhum especialista em storage em um servidor, né? Ele é super simples, né? Muito mais simples de gerenciar. Bom, para finalizar a parte das características do Hyper-Converged da HP, um ponto bem interessante é o menor custo, né, para iniciar, né? Então, de novo, a gente tem alguns fornecedores, né, eu diria os principais fornecedores hoje de mercado, eles necessitam que o cliente adquira pelo menos 3 nós do appliance para ter uma solução com alta disponibilidade. O Hyper-Converged 380 do HP, com 2 caixas, 2 nós, 2 servidores ou 2 appliances, o cliente já consegue ter uma solução de hiperconvergência com alta disponibilidade, né, com alta disponibilidade de processamento e de storage, de armazenamento, né, tudo com alta disponibilidade. Então isso ajuda muito a viabilizar algumas soluções, de novo, né, soluções onde o cliente precisa ter um ambiente específico menor, um ambiente pequeno, às vezes uma localidade remota, uma agência, uma filial, um ambiente específico de virtualização apartado do data center, onde ele precisa ter uma agilidade e precisa ter um custo de implementação mais reduzido. Com o HC380 da HP ele consegue ter esse tipo de característica, né? E obviamente ele permite o crescimento, né, agilidade no crescimento, né. Para uma solução tradicional, quando você precisa acrescentar capacidade para ter mais máquinas virtuais, normalmente é preciso fazer o quê? Você tem que crescer tanto o storage quanto o ambiente de processamento, né? Seja servidor Blade ou Hack, para eu ter mais capacidade de virtualização, para conseguir criar mais máquinas virtuais, eu tenho que colocar disco no storage, ou gavetas no storage, ou um storage novo, colocar blades num slot de chassi, ou mais servidores, ou comprar um chassi novo, ou colocar um rack novo. Com o hiperconvergente, isso é muito mais previsível, né? A gente cresce, tem um conceito de escalabilidade que a gente chama de escalabilidade horizontal, né? Você agrega processamento e armazenamento à medida que você coloca mais caixas na solução. Ou seja, você cresce em blocos iguais que você já tem ideia do custo, né? Então, o cliente fez a aquisição lá no primeiro trimestre de 2 nós, no segundo trimestre ele vai adicionar um nó inicial, ele já sabe quando ele vai pagar naquele, ele já tem uma ideia de custo daquele upgrade, né? Não é uma surpresa, ele não vai precisar contratar um fornecedor de storage, um fornecedor de servidores, dimensionar essa solução, ele já tem tudo igual ali, né? Tudo dimensionado, é só a medida, ele cresce à medida que ele coloca novas caixas na solução. Então ele é muito mais fácil de expandir, muito mais previsível, né? Repetindo aí os principais benefícios da redução de custo, né? A redução de custo é 62% menor. Esse é um estudo interessante, né? Ele leva em consideração aquele fator que eu comentei, que você não precisa ter 2 hiperconvergentes, um de cada lado para poder ter replicação, né? Então, você pode replicar do outro lado com servidores tradicionais, licenças de software, utilizando um ambiente já existente, né? Isso reduz bastante o custo de replicação, né? A solução da HP é uma das poucas, eu diria a única, que começa com apenas 2 nós e tem alta disponibilidade, e acaba resultando isso num custo de aquisição menor do que nossos concorrentes, né? Então são fatores interessantes, né? Aqui um pouco mais de detalhes de como que é o hiperconvergente, né? Quais são as camadas, né? Parte de baixo, a parte de infraestrutura. Ele é baseado no servidor DL380 Gen 9, que hoje é o líder de mercado, né? O servidor mais vendido do mundo, né? Esse servidor da HP. Nada melhor do que utilizar essa base de infraestrutura para criar o hiperconvergente, né? A gente joga uma camada de software defined storage, que esse cara chama de Storage Virtual VSA, vai transformar os discos de todos os servidores no storage externo. Joga um hypervisor, que hoje pode ser o vSphere da VMware, pode ser o Hyper-V da Microsoft, ou se o cliente quiser montar um próprio utilizando o KVM, é suportado também. A gente só não entrega isso como forma de appliance. E os 2 principais softwares aí do hiperconvergente, que é o Instantion, que vai fazer o deploy da solução, e o X, que é o que o cliente vai utilizar no dia a dia para gerenciar, monitorar e atualizar o ambiente. Aqui um pouco mais de detalhes, né, de versões, praticamente o mesmo slide, né, onde você tem a parte de infraestrutura, a camada de virtualização, softwares de gerência, os appliances virtuais aqui.
Acho que um grande diferencial da HP, de novo, né? O hiperconvergente da HP é baseado no servidor mais vendido no mundo, né? Dell 380 Gen 9. A HP não dimensionou, não criou um hardware novo para entregar sua solução de hiperconvergência. Ela está utilizando um hardware robusto, super avançado, que eu diria que a maioria dos clientes tem hoje, né? De novo, o servidor mais vendido do mundo, né? Dificilmente um cliente não tem hoje um ProLiant da HP hoje, né? Ou seja, quando a gente fala que o cliente ele pode utilizar ILO para gerenciar, tenho quase certeza que o cliente já ouviu falar ou já utiliza essa ILO hoje para gerenciar, né? Então não é uma infraestrutura, não é um fornecedor de hardware, um equipamento totalmente novo que é utilizado aí como infraestrutura, né? Ou seja, todos os benefícios da solução ProLiant geração 9 estão disponíveis aí para o HC380. Bom, o slide do deploy é esse daqui que eu tinha. Então, quando eu comentei que o provisionamento demora em média 15 minutos, né, normalmente 12, 15 minutos, que é o tempo de setup do ambiente, o que compreende esses 15 minutos? Né? Por que ele demora 15 minutos, só 15 minutos para ficar pronto? Né? De novo, o HC380 já vai com o hypervisor instalado e configurado. Quais são os passos necessários? Né? O cliente chega, pega esse equipamento, tira da caixa, coloca no rack, energiza, né? Liga na tomada, conecta um cabo de rede na primeira porta de Ethernet do appliance, de um dos appliances, acessa um IP, logo com usuário e senha, ele vai ter acesso a um cara chamado HP OneView Instant On, que vai me permitir fazer o setup da solução. Então, assim que eu conecto na CVM, eu informo para ele quais são os IPs que eu quero que esse appliance tenha, os IPs de acesso das minhas redes de gerência, as redes do Store Virtual, né, a rede da camada de storage, as redes dos switches de rede, né, as portas de rede que vão compreender os vSwitch, por exemplo, ou seja, a rede de produção. Eu digo para esse software também se eu vou querer utilizar o vCenter que ele traz dentro dele ou se eu vou integrar esse appliance com o vCenter já existente. Isso é interessante também. Então ele faz algumas perguntas, né? Depois ele gasta em média 2 minutos, né? Um processo automático que faz o discovery e a validação, ou seja, ele vai capturar, coletar as informações de todos os appliances que eu quero montar o cluster, faz o provisionamento e a configuração dos componentes, ou seja, finaliza a instalação do vSphere, né? Finaliza o Store Virtual. Quando eu falo finalizar, colocar aquela senha de usuário, usuário e senha de root que você definiu no primeiro step, colocar os IPs, os hostnames, etc. nessa hora que ele aplica, né? 2 minutinhos, bem rápido mesmo. E a maior parte do tempo, aí, entre o minuto 8 e o 15, ele demora provisionando o storage, ou seja, preparando o storage, configurando o storage desses appliances para tornar esse storage, esses discos internos no storage externo, vamos dizer assim. Né? Também é um processo automático que demora em média 7 minutos. Se você somar todos os passos, a gente tem 15 minutos para a solução ficar pronta, ser conectada, ou seja, o cliente conecta no vCenter e já consegue migrar, mover máquinas virtuais para esse Hyper-Converged. Né? Então é uma solução bem interessante. Né? De novo, time to market não existe menor do que esse da HP, né? Quando a gente fala de soluções de virtualização. Um pouco mais de informação sobre a proteção e replicação dos dados. Né? A gente tem diversas formas de fazer essa replicação. Esse é um dos exemplos só, né? Ou seja, eu tenho uma solução com 6 appliances, eu posso pegar desses 6 appliances e colocar 3 em cada site. 3 em cada rack, 3 em cada data center, né? Respeitando aí esses 10 GB de conexão entre entre as duas localidades, eu consigo implementar um network RAID entre os 6 appliances, né, 3 de cada lado, eu consigo ter uma alta disponibilidade. O que a gente chama de strategy cluster, né, o cluster estendido, ou seja, você tem um ambiente performando e acessando como se fosse uma única coisa. Né. Se você perder um dos lados, o que acontece? Através da alta disponibilidade do hypervisor, você sobe essas máquinas virtuais do outro lado, né, mas você não tem nenhuma perda de dados ou de storage nenhum, porque você tem replicação com Network RAID 10, né, todos os dados estão replicados nas duas localidades, né? Bem interessante. Falando um pouquinho de roadmap, né?
Obviamente, a gente tem várias novidades, né? Vou comentar algumas rapidamente, né? Em dezembro a gente vai ter mais uma atualização, né? A gente, por enquanto não posso falar quais são essas atualizações, a gente não tem algumas confirmações ainda, mas vocês podem esperar novidades aí do Hyperconverged para dezembro, especificamente lá para a data de dia 12, do dia 21, quer dizer, 21 de dezembro. Provavelmente a gente vai ter alguns anúncios aí. Bom, quais são as principais novidades, né? Quando a gente fala do HC380, nesse último update 1.1. Bom, resumindo aí, a gente teve a disponibilização dos processadores V4, também conhecido como Broadwell, né? Outro ponto importante, a gente suporta cluster heterogêneo. O cliente que fez a aquisição de um HC380 com processador V3, ele pode expandir, pode adicionar clusters, hosts novos nesse cluster, sendo que esses hosts novos podem ter processador V3 ou até o V4. Então hoje ele pode ter um cluster homogêneo, né? Ou seja, proteção de investimento. Né? O cliente que fez um investimento num HC380 com processador V3, hoje a gente tem um V4. Ele consegue expandir esse ambiente? Normalmente. Ele pode adquirir gavetas ou appliances com processador V4 e se integrar a esse cluster já existente. Né? Algumas novidades, a gente tem blocos com armazenamento all flash, ou seja, até esse momento a gente tinha um appliance com disco SAS ou híbrido, ou seja, a combinação de SAS com SSD, e agora mais recentemente a gente tem appliances com configuração de só de disco all flash, né? Bem interessante também quando a gente fala de performance e de capacidade. Né? Expansão de armazenamento scale-up, clientes que hoje podem comprar o HC380 sem estar necessariamente com todos os discos ocupados. Né? Ele pode expandir somente esses discos mais para o futuro, se ele quiser, por exemplo. E a disponibilização da M60 da NVIDIA para virtualização, especificamente para VDI, né? VDI de alta capacidade de performance. Na direita, olhando pelo lado do software, eu já abordei essas novidades aqui, né? A possibilidade de visualizar, na verdade esse primeiro ponto eu não tinha falado ainda, né? Visualizar as máquinas virtuais criadas fora do User Experience. Então, até a versão 1.0, aquele procedimento de criação de máquina virtual que eu fiz ali de 5 cliques, quando o cliente pegava e criava uma máquina virtual pelo vCenter, ele não conseguia enxergar pelo UX, ele não aparecia no UX como máquina virtual. Nessa versão atual 1.1, se o cliente for lá e provisionar, criar uma máquina virtual pelo vCenter, ele enxerga pelo UX também, e vice-versa. Né? O segundo bullet já abordei, né, a possibilidade de você fazer o update patch do SX do vCenter através do UX. Uma novidade, antes a gente não tinha integração com o Distributed vSwitch, agora a gente já tem também. Então, você consegue gerenciar, criar esses componentes através dessa interface. Aqui um pouco mais de detalhe dos processadores estão disponíveis. Né? De novo, vocês vão receber esses slides, então eu não vou passar por um a um aqui. Algumas vantagens dos processadores, né? Isso é bem interessante também. Né? Processador V4, mais performance, normalmente 20 e poucos por cento de ganho de performance. Um ponto bem interessante, o V3, o máximo de core que a gente tira é 18 cores. Com o V4 a gente tem 22 cores por processador. Ou seja, você tem em média aí, se a gente utilizar o processador top de linha, quando a gente pulou do V3 para o V4, aumentaram 8 cores por appliance, né? 2 processadores, cada um com 4 cores a mais, 8 cores físico por appliance. Se você tem uma média aí de 4 vCPUs, 8 vCPUs por core físico, olha a quantidade de máquinas virtuais a mais que você consegue colocar só com esse speed bump que teve do processador. Né? Então, dependendo muito do racional que o cliente usa de vCPU por core, se ele habilita ou não hyperthreading, essa migração do V3 para o V4 pode significar uma capacidade muito maior de virtualização no ambiente. Né? Isso vale também para um ambiente tradicional de virtualização, não só para hyperconverged. As novidades em relação ao storage, né? Então, aqui um pouco mais das características de como funciona. Acho que a mensagem principal aqui é que hoje o HC ele suporta configurações all flash, né? Ou seja, todos os discos flash. Hoje a gente tem a opção de capacidade de disco de 1.9 tera, então eu consigo, além de entregar um tempo de resposta bem reduzido, uma performance bem maior, um throughput maior de dados, eu consigo entregar uma capacidade maior também na opção de configuração all flash. Esse é um ponto bem importante, a mensagem que eu quero que vocês tenham. Né? Ou seja, o all flash não entrega só performance, mas ele entrega também capacidade maior quando a gente fala de hyperconverged.
etc. A gente tem benefício para a solução de virtualização, de VDI ou até de cloud, os benefícios são bem semelhantes, né? Workloads LTP, ou então banco de dados, ou aplicações que têm muita demanda de IOPS, de performance de disco. Quando eu implemento isso em cima de um Hyperconverged All Flash, eu tenho benefícios de performance muito maiores, né? E para finalizar as novidades do HC, a disponibilização da nova M60, que é a GPU nova da NVIDIA específica para virtualização. Então ela tem uma característica que usa um software chamado Grid, que permite eu virtualizar, eu particionar essa GPU, entregar pedaços dessa placa de vídeo para as máquinas virtuais. Eu consigo colocar até duas M60 por appliance, por HC 380, ou seja, cada DL380 lá do HC, cada servidor, eu posso instalar até duas placas NVIDIA dessa. Cada placa NVIDIA dessa é uma placa dual slot, ela tem duas placas lá dentro, duas GPU. Um total de 4.096 CUDA cores, né, que é a unidade de performance que a NVIDIA usa, né. Bom, quais os benefícios para o cliente de ter essa solução, né? A grande vantagem é que eu consigo hoje entregar uma solução de virtualização muito mais avançada, né? Sem a possibilidade de eu utilizar GPUs no meu cluster, eu tenho uma certa limitação de ofertas de virtualização que eu consigo entregar, né? Normalmente aquele VDI mais básico, menos avançado. Se eu tiver uma necessidade onde o meu usuário de VDI ele precisa de um software mais avançado, um software de edição de imagem, um software 3D, ele roda alguma aplicação mais pesada, eu preciso colocar nessa infraestrutura de virtualização placas de GPU para poder entregar esse ganho de performance para o usuário não sentir essa performance, né? não sentir impacto de performance. Então, para isso é necessário a utilização de GPUs da NVIDIA para você poder abranger esse tipo de usuário também. Bom, pessoal, isso era basicamente o que eu tinha para apresentar para vocês. O último slide era algumas informações a mais de VDI, né? Algumas arquiteturas de referência que a gente tem que foram estão disponíveis na internet, né? Em algum canto aqui da apresentação tem esses links. A gente tem arquiteturas de referência de Hyperconverged com VDI para Horizon, para VMware Horizon e para Citrix Zen Server também. Então, hoje se o cliente tem uma demanda de VDI, seja com infraestrutura de hypervisor e broker, né, e VDI VMware, a gente consegue atender com Hyperconverged tanto do lado VMware quanto do lado Citrix, né? E essas arquiteturas de referência ajudam a gente a comprar o que? Capacidade e funcionalidade da solução, né? Alguns dados aqui, obviamente, depende muito do perfil do usuário. A gente pode virtualizar num cluster com 4 appliances, né? A arquitetura de referência está demonstrando um cluster com 4 appliances, onde é possível ter 832 knowledge workers ou 513 power users, depende muito da aplicação, do perfil desse VDI. Eu posso flutuar nesse nível de capacidade de virtualização, ou seja, 4 appliances, né, meu cluster com 4 appliances, no caso da arquitetura de referência, está lá medido com índice de performance suportando 800 VDIs, 500 e poucos VDIs, ou menos ou mais, depende muito do perfil do usuário, né. Bom, eu queria agradecer, pessoal, a gente estourou no tempo, vou roubar uns 5 minutinhos a mais para responder algumas perguntas que eu estou vendo aqui no site. Bom, a pergunta aqui, suporta Zen Server? Por enquanto não suporta Zen Server, pessoal. No Appliance, a camada de Software Defined Storage da HP hoje suporta 3 principais hypervisors. Suporta VMware vSphere, Microsoft Hyper-V e o KVM. No formato Appliance, a gente, por enquanto, tem o Hyper-V e o vSphere. Por enquanto, a gente não tem Appliance com KVM. Onde fica provisionado o vCenter? O vCenter, o cliente, quando faz o setup inicial da solução, ele pode utilizar o vCenter que já vai preparado dentro do appliance, ou seja, esse appliance a gente entrega ele para o cliente com uma VM de gerenciamento de vCenter lá dentro. O cliente ele vai marcar um checkbox no setup falando, eu quero utilizar esse vCenter. Se ele não marcar esse checkbox, aquela máquina não sobe, aquela máquina virtual não sobe. Então ele vai utilizar um vCenter que ele já tem no ambiente. Então isso dá um pouco mais de flexibilidade, né? Ah não, eu quero utilizar o vCenter que já vai dentro do appliance.
Então tem uma VM lá dentro com o vCenter pronto para ser utilizado, para ser implementado, né? Quando o cliente marca o checkbox falando que quero utilizar o vCenter do HC380, e de novo, naqueles 15 minutos está incluído o quê? O setup do vCenter também. Então em 15 minutinhos a solução toda pronta com o vCenter pronto, montado para poder gerenciar o ambiente, né? Bom, qual o total de storage de cada HC380? Isso depende muito, né? É uma pergunta, qual que é a capacidade de armazenamento do HC380? Ah, isso depende muito do tipo do storage block que a gente utiliza. Então, você tem aí algumas variáveis que vão responder essa pergunta, né? Depende, bom, basicamente de três variáveis, né? Quantos appliances eu tenho na solução, quantas caixas eu tenho, porque cada caixa tem um storage, quanto mais caixas eu tiver, mais appliances, mais discos eu tenho, mais armazenamento eu tenho. Qual que é outra variável? Depende de quanto storage blocks eu estou utilizando. Vocês estão vendo aí no canto da esquerda que o HC380 ele é composto de 24 discos que a gente, para facilitar o upgrade, a gente quebrou esse em storage blocks. Nada mais são do que conjuntos de 8 discos. Ou seja, o cliente ele pode adquirir um cluster de HC380 com 2 nós, com um storage block em cada nó, com 2 storage block em cada nó, ou com 3 storage block, ou seja, com parcialmente preenchido ou totalmente preenchido com os discos. E a terceira variável, qual o tipo do disco que vai estar dentro desse appliance, né? Normalmente, como que é feito esse cálculo, né? A gente, obviamente, tem ferramentas internas para sizing. O total de disco disponível de um HC, de um cluster de HC380, normalmente é a soma dos discos que eu tenho dentro do HC, reduzindo o hardware RAID das controladoras. Isso é um ponto bem importante, pessoal. O HC, o Hyperconverged da HP, ele implementa duas camadas de proteção. A gente tem a camada de proteção do Software Defined Storage, do VSTA, que é um Network RAID, e além disso a gente tem a proteção nível de hardware. Então, muitas vezes a gente acaba entregando um pouco de menos capacidade do que o mercado costuma empregar em hiperconvergência. Mas aí eu volto naquele primeiro e segundo slide que eu mostrava que a HP é uma das poucas, eu diria a única, que consegue entregar 5 noves de alta disponibilidade, né, por causa disso. O Hyperconverged da HP, quando você perde um disco, você não tem nenhum impacto na disponibilidade do ambiente, né? Você tem um RAID a nível de hardware das controladoras internas dos discos dos servidores. Então, eu não tenho nenhum impacto na disponibilidade. Posso agendar a troca desse disco, faço a troca do disco hot plug e a solução continua andando, né? Por isso que eu tenho duas camadas de proteção. Ou seja, resumindo, o cálculo ele é difícil de passar de bate-pronto, né? Depende dessas variáveis que eu falei, depende de quantos appliances a gente tem, de quantos discos tem cada appliance e qual o tipo do disco, né? O disco é SAS, o disco, a configuração do storage block é tudo SAS, é híbrido, é um mix de SAS com SSD, ou é só SSD. E além disso, eu tenho o SAS de 900 GB de 1.2 TB. Eu tenho SSD de 800 GB de 1.92. Então, varia também o tipo de disco, né? A gente tem uma ferramenta interna que ajuda a dimensionar essa capacidade de disco, né? Bom, pessoal, acabei estourando um pouquinho aí o tempo, uns 5, 6 minutos aqui. De novo, obrigado pela presença de vocês. Aí eu sei que o tema ele é bem amplo, né? Acabei precisando correr um pouquinho no final. Vocês vão receber esses slides aí com essas informações, os links, o link lá para o relatório do Gartner com bastante informação, link com as arquiteturas de referência também, super importante. A gente vê hoje quais são os workloads que a HP hoje consegue implementar e recomenda a implementação em cima de hiperconvergência. Uma ideia de sizing, acho que o mais importante da arquitetura de referência é você ver como que foi testado, como que foi implementado. Cabe 800 máquinas virtuais, mas quantas vCPU, quanto de memória, quanto de disco. Então, isso é super importante para a gente dimensionar e ter uma ideia de capacidade de performance do ambiente hiperconvergente, né? Bom, de novo, pessoal, obrigado. E a gente vai mandar para vocês aí o link ou vai mandar a apresentação por e-mail. Agora eu não sei como que vai ser o formato, mas vocês vão receber esses slides. Tá bom? Obrigado novamente, boa tarde para todos.